No sombrio submundo de Nova York cidade, silêncio é geralmente a melhor política. Mas um secreto sinal pode ser a diferença entre vida e morte. Quando Helena, uma lutando garçonete no mais exclusivo frente da máfia da cidade, notou um brilho de aço sob o casaco de um cliente. Ela não gritou ou correu. Em vez, ela andou direto para a toca do leão, entregando uma silenciosa, codificada mensagem para Lorenzo Moretti, o mais temido amanhecer na costa leste. Aquela de fração de segundo decisão não só salvou uma vida. Isso incendiou uma brutal guerra e revelou um passado que Helena tinha enterrado fundo. O que Lorenzo fez em seguida chocou todos e provou que às vezes o mais perigoso pessoa na sala não é o aquele segurando a arma, mas o aquele servindo o vinho. O ar dentro Veno e Veritas sempre cheirava a caro colônia trufas e violência suprimida. Era um cheiro Helena tinha crescido acostumada a sobre os últimos 6 meses. Um sensorial aviso que mantinha sua coluna rígida e seus olhos baixos. Para o resto de Manhattan, este era um estabelecimento italiano de 5 estrelas no Upper East Side, um lugar onde senadores jantavam com tubarões de Wall Street. Mas para a equipe, e para qualquer um que sabia a real arquitetura de poder na cidade, era o sala do trono da família do crime Moretti. Helena ajustou o branco avental em torno de sua cintura, seus dedos demorando no grosso tecido. Ela tinha 24, com cansados olhos que tinham visto muito para sua idade e mãos que estavam firmes mesmo quando seu coração martelava contra suas costelas. Ela precisava este emprego. As gorjetas eram dinheiro fora dos livros e essencial para manter seu mais jovem irmão Léo em sua especializada escola no interior. Essa necessidade era a única razão ela tolerava o jeito. O gerente de piso, um gorduroso homem nomeado Carlo, estalava seus dedos nela como ela era um cão vadio. Mesa 4. Carlo sibilou, empurrando uma bandeja de bolo vintage em suas mãos. Não estrague! O chefe está esta noite. O chefe Lorenzo Enzo Moretti. A temperatura na sala parecia cair 10 graus sempre que ele andava através das pesadas portas de carvalho. Ele era um homem esculpido de mármore e gelo com escuro cabelo puxado para trás e olhos à cor de um tempestuoso mar. Bonito, mas prometendo um afogamento. Ele não apenas andou, ele ocupou o espaço com um predador letargia. Esta noite ele estava sentado na cabine de canto, o um com as melhores linhas de visão da entrada e da cozinha. Helena tomou um fôlego, centralizando-se. Ela tinha aprendido a arte da invisibilidade crescendo. Seu pai, um homem, ela raramente falava de, tinha ensinado a ela aquilo. Seja o papel de parede, Helena. Seja os motes de poeira na luz. Se eles não te veem, eles não podem te machucar. Ela aproximou-se da mesa 4. Lorenzo não estava sozinho. Sentado oposto a ele estava um homem que parecia ele tinha sido mastigado e cuspido por uma betoneira. Era Declan, o açougueiro Ali, o chefe do sindicato irlandês, tentando intrometer-se nos portos da cozinha do inferno. A reunião era suposta ser uma trégua. Cavalheiros, Helena disse suavemente, sua voz um praticado tom neutro. Ubô 2015. Lorenzo não olhou para cima. Ele estava ocupado dissecando-o ali com um olhar que podia descascar tinta. Pobre. Ele comandou sua voz um baixo resmungo que vibrou através da mesa. Enquanto Helena abria a garrafa, seus movimentos precisos, ela observou. O'Malley. O irlandês estava suando apesar do fresco ar-condicionado. Suas mãos estavam nervosas, batendo um caótico ritmo na toalha de mesa. Mas não eram suas mãos que pegaram a atenção de Helena. Era o homem em pé atrás dele. O guarda-costas de Ali, uma figura iminente em um barato terno que não servia direito ao redor do peito. Helena derramou o vinho no copo de Lorenzo. Enquanto ela virou para derramar para O'Malley, o guarda-costas mudou seu peso. O movimento causou seu casaco a abrir-se apenas 1 polegada. A maioria das pessoas não teria notado. A maioria das pessoas estavam muito ocupadas olhando para os rostos, os olhos, a postura. Mas Helena tinha sido treinada para olhar para o espaço negativo.
Ela viu o cabo preto fosco de uma pistola suprimida, enfiado não em um coldre de ombro, mas enfiado na cintura posicionado para uma puxada cruzada, uma puxada de atirador. Mais alarmante foi o sutil aceno que o guarda-costas deu para o ajudante de garçom limpando a próxima mesa. O ajudante de garçom, um novo cara chamado Ricky, que tinha começado 3 dias atrás, estendeu a mão em sua bacia de lixo. Sua mão não saiu com um prato sujo. Ela ficou lá, segurando algo debaixo de uma pilha de guardanapos de linho. Não era uma trégua. Era um movimento de pinça, uma execução. O coração de Helena bateu contra sua garganta. Se ela não fizesse nada, Lorenzo Moretti estaria morto em 30 segundos. Se ela gritasse, o tiro começaria instantaneamente e ela provavelmente pegaria uma bala perdida. Ela terminou de derramar o vinho de Ali. Ela tinha que agir. Mas como? Ela não podia apenas falar. Ali atiraria nela antes que ela dissesse as palavras. Ela precisava de um código, um sinal, algo que um homem como Lorenzo Moretti, um homem criado nas velhas maneiras da Cosa Nostra, reconheceria instintivamente. A voz de seu pai ecoou em sua memória. O serviço de traição, Helena. Lembre-se, se o copo é colocado com a mão esquerda, significa amizade. Se o copo é virado 3 vezes, significa veneno. Mas se você derramar o sal... Não, derramar sal era muito desajeitado. Ela precisava de algo mais afiado. Ela lembrou-se de uma história que seu pai lhe contou sobre a família Moretti especificamente. Eles tinham uma obsessão paranoica com a colocação dos talheres. Era uma antiga verificação siciliana. Helena deu um passo para trás. Ela pegou a jarra de água de prata. Ela se moveu para o lado de Lorenzo. Enquanto ela enchia seu copo de água, ela deliberadamente, ruidosamente derrubou seu pesado garfo de prata do guardanapo. Ele tilintou no prato de porcelana com um anel penetrante que cortou o baixo murmúrio do restaurante. Silêncio ondulou para fora da mesa. Cabra desajeitada! Ali zombou, alcançando seu vinho. Mas Helena não pediu desculpas. Ela não se encolheu. Ela encontrou o olhar de Lorenzo de frente. Com sua mão direita, ela colocou o garfo de volta, mas ela não o colocou paralelo à faca. Ela o colocou perpendicular, os dentes estritamente voltados para O'Malley, e então ela bateu na toalha de mesa 2 vezes com seu dedo indicador. Toque, toque, bem ao lado da lâmina da faca. A cruz e o toque. Na velha linguagem das famílias dominantes, significava inimigo no portão, arma sacada. Tempo pareceu suspender. Lorenzo olhou para o garfo. Então ele olhou para o seu dedo. Seus olhos se levantaram para os dela. Por uma fração de segundo, a máscara do amanhecer escorregou, revelando choque genuíno. Ele reconheceu isso. Ele entendeu. Ele não hesitou. Lorenzo sorriu um aterrorizante sorriso lobuno que não alcançava seus olhos. O vinho é excelente, ele disse para Ali. Mas eu acho que o serviço aqui está prestes a ficar muito bagunçado. Ele se moveu. A explosão de violência foi tão rápida, isso borrou. Lorenzo não alcançou uma arma. Ele chutou a pesada mesa de carvalho para cima. A mesa virou, enviando porcelana cristal e o caro Barolo colidindo com Ali e seu guarda-costas. A pesada borda da mesa pegou Ali sob o queixo com um crocante nauseabundo. Para baixo! Lorenzo rugiu. Helena já estava caindo. Ela se arrastou para trás, atingindo o chão justamente quando o ar se encheu com o suprimido tip-tip-flip de balas. O guarda-costas, desequilibrado, mas ainda ativo, estava atirando cegamente através da mesa virada. Simultaneamente, Ricky, o ajudante de garçom, pegou uma espingarda sword-off de sua banheira. Mas antes que ele pudesse nivelá-la, Marco, o segundo em comando de Lorenzo, que havia estado sentado no bar fingindo ler um jornal, colocou 2 tiros no peito de Ricky com uma precisão que era quase mecânica. Gritos irromperam. Clientes mergulharam sob as mesas. Vidro estilhaçou em todo lugar. Helena rastejou em direção à estação de serviço,
seus joelhos raspando contra cacos quebrados. Ela precisava chegar à saída. Este não era seu mundo. Ela era apenas a ajuda. Ela tinha sinalizado o perigo. Ela tinha feito sua parte. Agora ela precisava sobreviver. Ela alcançou as portas giratórias da cozinha, mas uma mão prendeu seu tornozelo como uma armadilha de aço. Ela ofegou, chutando, mas o aperto era inquebrável. Ela foi arrastada para trás, deslizando pelo chão polido até ser puxada para trás da cobertura do bar de mogno virado. Ela olhou para o rosto furioso e exultante de Lorenzo Moretti. Ele estava agachado sobre ela, uma pistola de prata elegante em sua mão. Ele não estava olhando para ela, porém. Ele estava atirando por cima do bar, suprimindo os soldados O'Malley restantes perto da entrada. Fique abaixada. Ele ordenou, sua voz calma apesar do caos. Não se mexa 1 centímetro. Eu preciso ir, Helena sibilou, adrenalina tornando-a ousada. Meu turno acabou. Lorenzo realmente riu, um som sombrio e áspero. Ele se abaixou enquanto uma bala quebrava uma fila de garrafas de vodka acima de suas cabeças, chovendo álcool e vidro sobre eles. Seu turno acabou de começar, Regazza. Você não deixa cair um sinal de chamada da mão negra e então sai do trabalho. O tiroteio começou a diminuir. Os soldados Moretti, melhor treinados e melhor armados, tinham garantido a sala. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o ruído. Era o silêncio do rescaldo. Lorenzo levantou-se, tirando o pó de vidro de seu terno sob medida. Ele andou ao redor do bar, passando por cima do corpo de um assassino de aluguel, e examinou a sala. Marco! Ele latiu. Chefe! Marco respondeu, guardando sua arma. Ele era um gigante careca de um homem, eficiente e brutal. Sala está limpa. A polícia estará aqui em 4 minutos. Precisamos desaparecer. Limpe as fitas, Lorenzo ordenou. Deixe os homens irlandeses onde caíram. Que a mensagem seja clara. Então Lorenzo voltou sua atenção para Helena. Ela estava de pé agora, tremendo, limpando o sangue de um pequeno corte em sua bochecha. Ela parecia pronta para fugir. Lorenzo fechou a distância entre eles em 2 longas passadas. Ele agarrou seu braço, não bruscamente, mas com uma possessividade que a fez prender a respiração. Ele a puxou para perto, olhando em seu rosto como se tentasse resolver uma equação complexa. Quem é você? Ele perguntou suavemente. Eu sou Helena. Eu sou apenas uma garçonete. Ela mentiu, sua voz tremendo. Besteira, Lorenzo sussurrou. Ele se inclinou, seu rosto a centímetros do dela. Ela podia sentir o cheiro de pólvora e do vinho caro nele. Uma garçonete derruba um prato quando está assustada. Uma garçonete grita. Você não gritou. Você me deu o crochê de fer. Esse é um sinal que não é usado em Nova York desde os anos 90. Desde os dias das velhas famílias, ele apertou o aperto ligeiramente. Quem te ensinou isso? Eu li em um livro, ela gaguejou. Mentiroso. Ele a encarou por mais um segundo, seus olhos procurando os dela. Você salvou minha vida, Helena. Isso me coloca em sua dívida. E um Moretti sempre paga suas dívidas, mas também te torna um alvo. Eu não quero sua dívida, Helena disse, tentando puxar seu braço. Eu só quero ir para casa. Você não pode ir para casa, Lorenzo disse sombriamente. Ali tem irmãos, uns viciosos. Eles te viram. Eles te viram me avisar. Se você sair por aquela porta sozinha, você estará morta pela manhã. Helena sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ela sabia que ele estava certo. Os O'Malleys eram conhecidos por suas táticas de vingança de terra arrasada. Marco, Lorenzo chamou sem desviar o olhar de Helena. Traga o carro usando o protocolo fantasma. Chefe, você não pode estar falando sério. Marco protestou, se aproximando. Ela é uma civil. Nós não podemos levá-la para o refúgio seguro. Ela não é uma civil, Lorenzo disse, seus olhos fixando-se nos de Helena com uma intensidade que queimava. Ela é um ativo e ela vem conosco. Eu tenho um irmão, Helena deixou escapar, o pânico aumentando. Eu tenho que buscar Léo.
Eu não posso deixá-lo. Limpa-lhe a garganta. Lorenzo pausou. Onde ele está? Escola interna de St. Jude, no interior. Lorenzo assentiu uma vez. Marco, envie uma equipe para St. Jude. Garanta o menino. Traga-o para o refúgio seguro. Limpa-lhe a garganta. Não, Helena gritou. Não ouse tocar nele. Lorenzo agarrou seus ombros, sacudindo-a uma vez com força. Me escute. Os O'Malley descobrirão tudo sobre você em 1 hora. Seu endereço, sua família, seu irmão. Se meus homens não chegarem a ele primeiro, eles o farão. Você quer que os irlandeses encontrem seu irmão? A realidade de suas palavras a atingiu como um golpe físico. Ela caiu derrotada. Não, ela sussurrou. Então entre no carro, Lorenzo disse, conduzindo-a em direção à saída dos fundos, enquanto as sirenes uivavam à distância. Enquanto eles irromperam no ar noturno fresco do beco, um SUV blindado preto guinchou até parar na frente deles. Helena foi empurrada para o banco de trás, Lorenzo deslizando bem ao lado dela. Enquanto o carro arrancava, se misturando ao tráfego de Nova York, Helena olhou pela janela. Sua velha vida, o avental, as gorjetas, o anonimato tinha ido embora. Ela se virou para olhar para Lorenzo. Ele estava em seu telefone, latindo ordens em italiano rápido. Ele olhou para ela e, por um momento, a dureza em seus olhos suavizou. Você fez uma escolha lá atrás, Helena, ele disse calmamente. Você entrou no jogo. Agora você tem que jogar até o fim. Helena cerrou os punhos. Ela não tinha apenas entrado no jogo. Ela tinha acabado de se tornar a peça mais valiosa no tabuleiro. E ela tinha um segredo que Lorenzo Moretti não podia saber. O sinal que ela usou não era apenas algo que ela sabia, era algo em que ela nasceu. Lorenzo pensou que tinha salvado uma garçonete. Ele não tinha ideia de que acabara de sequestrar a filha do homem que tentou matar seu pai 20 anos atrás. O refúgio seguro não era um bunker ou um armazém. Era a cobertura da Millennium Spire, uma fortaleza residencial com vista para o Central Park. O elevador abriu diretamente para uma sala de estar, que custava mais do que Helena ganharia em 10 vidas. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica das luzes da cidade, um cintilante oceano de eletricidade que parecia a milhões de milhas de distância do caos do restaurante. Helena estava de pé no centro da sala, abraçando seus braços ao redor de si mesma. Ela ainda estava usando seu uniforme de garçonete, agora manchado de vinho e poeira. Ela se sentia ridiculamente deslocada contra a arte moderna e os móveis de couro italiano. Lorenzo tinha ficado em silêncio durante a viagem, seu foco inteiramente em seu telefone, coordenando as consequências do tiroteio. Agora ele jogou seu casaco em uma cadeira e serviu-se de uma bebida de um decantador de cristal. Ele não ofereceu um a ela. Meus homens têm seu irmão, Lorenzo disse, virando-se para encará-la. Ele está seguro. Ele está sendo levado para um local separado nos Hamptons. Minha mãe está lá. Ela ama crianças. Ele será tratado como um príncipe. Eu quero vê-lo, Helena disse, sua voz firme apesar de seu medo. Em devido tempo, Lorenzo respondeu, tomando um gole do líquido âmbar. Ele caminhou em direção a ela, circulando-a lentamente como um tubarão, inspecionando uma isca fresca. Primeiro falamos a verdade. Ele se encostou a um pilar de mármore, cruzando os braços. Eu fiz uma verificação de antecedentes em você no carro. Helena Rossi, 24 anos. Pais falecidos em um acidente de carro em 2015. Sem antecedentes criminais. Apenas uma garçonete lutando para pagar a mensalidade de um irmão com necessidades especiais. Ele pausou, seus olhos estreitando. É uma história muito limpa. Demasiado limpa. Helena manteve seu rosto impassível. É a verdade. É uma cobertura. Lorenzo retrucou suavemente. O sinal que você usou, o crochê de ferro, que é específico para as táticas da família do crime Genoves dos anos 90, especificamente o círculo íntimo de Don Alvo. O coração de Helena deu um pulo ao nome. Dom Salvo, seu avô. Eu não sei quem é esse, ela mentiu.
Meu pai era um entusiasta de história. Ele gostava de códigos. Ele me ensinou coisas como um jogo quando eu era pequena. Lorenzo se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Ele estendeu a mão e tocou seu queixo, inclinando sua cabeça para cima. Seus dedos eram quentes, ásperos, pele calejada contra sua mandíbula macia. O contato enviou um choque de eletricidade através dela que ela não esperava. Você tem os olhos de uma soldado, Helena, ele murmurou. Não de uma garçonete. Você viu a arma quando minha própria segurança a perdeu. Você viu o ajudante de garçom. Você calculou os ângulos. Ele soltou a mão e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Há um rato na minha organização. Alguém disse a Ali que eu estaria naquela mesa esta noite. Alguém abriu o caminho para aquele ajudante de garçom conseguir uma espingarda na banheira. Ele se virou para ela, sua expressão mortalmente séria. Eu não posso confiar nos meus homens agora. Mas você é uma estranha que salvou minha vida. Isso te torna a única variável em que posso confiar. O que você quer de mim? Helena perguntou. Eu preciso que você se lembre de tudo que viu esta noite. O guarda-costas, o ajudante de garçom. Você viu mais alguém? Alguém fez contato visual com eles? Você viu alguém da minha equipe dar um sinal? Helena fechou os olhos, reprisando a cena. Ela tinha memória fotográfica, outro presente do treinamento de seu pai. Ela visualizou a sala de jantar, o layout, os rostos. O maître, ela disse abrindo os olhos. Paulo. Lorenzo franziu a testa. Paulo está comigo há 10 anos. Quando Ali entrou, Helena disse sua voz, ganhando confiança. Paulo não verificou o casaco do guarda-costas. Ele geralmente revista todos que não são da família. Ele deu 2 toques no ombro esquerdo do guarda-costas. 2 toques. O rosto de Lorenzo escureceu. 2 toques. O tudo limpo. E Helena continuou. Pouco antes do tiroteio começar, Paulo foi para a cozinha. Ele não voltou. Ele sabia o que estava por vir. Lorenzo bateu seu copo na mesa, quebrando-o. Paulo? O nome era uma maldição. Ele é quem me contratou. Helena acrescentou suavemente. Ele fez muitas perguntas sobre você na semana passada. Quando você viria? Qual mesa você preferia? Lorenzo andou pela sala como um tigre enjaulado. Se Paulo é o traidor, então a podridão vai fundo. Ele administra a logística para todo o lado leste. Ele parou e olhou para Helena. Você acabou de me dar o nome do traidor. Você me salvou 2 vezes em uma noite. Isso significa que eu posso ir? Helena perguntou, a esperança surgindo. Não, Lorenzo disse. Significa que você está mais envolvida. Se Paulo é o traidor, ele sabe que você ouviu. Ele sabe que você é a ponta solta. Ele virá atrás de você e ele sabe onde você mora. Lorenzo caminhou até um painel seguro na parede e digitou um código. Um compartimento escondido abriu, revelando uma fila de pistolas e pilhas de dinheiro. Ele tirou uma pequena e elegante Glock 43 e um telefone descartável. Ele voltou para Helena e os estendeu. Pegue-os, ele ordenou. Helena hesitou. Eu não uso armas. Você usa agora, Lorenzo disse. Esta é uma guerra, Helena, e você está sob minha proteção. Mas eu não posso estar em todo lugar. Você precisa ser capaz de terminar o que começou. Ela pegou o metal frio da arma. Parecia pesado, mas familiar. Seu pai a tinha ensinado a atirar quando ela tinha 12 anos na floresta, atrás da cabana deles em Jersey. Mire no centro de massa, Ellie. Expire, então aperte. Esta noite você dorme aqui, Lorenzo disse, sua voz mais suave agora. Na suíte de hóspedes. Amanhã vamos à ofensiva. Nós vamos encontrar Paulo e você vai me ajudar a quebrá-lo. Por que eu? Ela sussurrou. Lorenzo olhou para ela e pela primeira vez ela viu um brilho de admiração genuína em seus olhos. Porque, Helena, você é a única que viu a víbora antes de atacar. E eu tenho a sensação de que você tem mais segredos do que apenas um código de guardanapo.
Ele passou por ela em direção ao corredor, parando na porta. Durma bem, amanhã caçamos. Helena ficou sozinha na cobertura, a arma pesada em sua mão. Ela caminhou até a janela e olhou para seu reflexo no vidro. Ela parecia a mesma, mas não era. A garçonete tinha ido embora. A filha da linhagem Rossi tinha retornado. Ela verificou o carregador da Glock com um movimento praticado, o som de clique-claque ecoando na sala silenciosa. Se Lorenzo Moretti quisesse uma caçada, ela lhe daria uma. Mas ele era melhor rezar para que nunca descobrisse que a mulher o ajudando a caçar o traidor era a neta do maior inimigo de sua família. O sol da manhã atingiu as janelas do chão ao teto da cobertura Millennium Spire, mas não trouxe calor para Hippolyte. O ar ainda estava denso com a tensão da violência da noite anterior. Helena mal tinha dormido. Ela passou as horas sentada na beirada da cama king size na suíte de hóspedes, a Glock 43, repousando na mesa de cabeceira como uma víbora dormente. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o guarda-costas de O'Malley alcançando sua arma e a terrível precisão calculada da resposta de Lorenzo Moretti. Ela saiu para a área de estar principal. A sala estava vazia de pessoas, mas cheia de atividade. 3 homens em equipamento tático escuro estavam montando um centro de comando móvel na mesa de jantar, laptops, telefones via satélite e mapas da cidade. Marco estava lá falando em tons baixos e urgentes em um fone de ouvido, mas seus olhos foram direto para Lorenzo. Ele estava de pé, na varanda, enfrentando o frio da manhã, em apenas uma camisa social branca e calças, um cigarro queimando entre seus dedos. Ele parecia um rei, inspecionando um reino que estava lentamente pegando fogo. Helena se aproximou da porta de vidro. Ela hesitou, então a deslizou para abrir. O vento chicoteou seu cabelo pelo rosto. Você está acordada, Lorenzo disse sem se virar. Café está no balcão. Colombiano forte. Eu não preciso de café. Eu preciso saber onde meu irmão está. Helena disse pisando na varanda. A altura era vertiginosa. O Central Park parecia um pedaço verde em uma colcha cinza. Lorenzo virou. Seus olhos estavam injetados, contornados com a fadiga de um homem que não dormira, mas seu olhar era afiado. Léo está na propriedade nos Hamptons. Minha mãe enviou uma foto esta manhã. Ele está comendo panquecas e brincando com os cachorros. Ele pensa que você está em um turno duplo, atendendo a um casamento. Ele estendeu seu telefone. Na tela estava uma foto de Léo sorrindo com um Golden Retriever, lambendo sua bochecha. Helena sentiu um nó no peito afrouxar, seguido imediatamente por uma onda de culpa. Ela estava mentindo para ele novamente. Obrigada, ela sussurrou, devolvendo o telefone. Não me agradeça ainda, Lorenzo disse, sacudindo a cinza do cigarro sobre o corrimão. Nós encontramos Paulo. Helena enrijeceu. Onde? Ele não se escondeu. Ele é arrogante. Ele foi a um antro de jogos de azar particular no Queens para cobrar uma dívida antes de fugir da cidade. Um lugar chamado o Cofre de Ferro. É uma zona neutra para criminosos de baixo nível. Então nós enviamos Marco para pegá-lo. Helena disse não. Lorenzo esmagou a ponta do cigarro sob seu calcanhar. Marco é muito reconhecível. Se ele entrar, Paulo fugirá pelos fundos. E o Cofre de Ferro é um labirinto. Precisamos de alguém para entrar, observá-lo e fazê-lo sair para o beco onde minha equipe estará esperando. Ele olhou para ela. A implicação era pesada no ar. Você quer que eu entre? Helena disse categoricamente. Você é o único rosto que ele ainda não teme, Lorenzo explicou. Para ele, você é apenas a garçonete que teve sorte. Ele não sabe que você está comigo. Ele pensa que você fugiu. E se ele me vir, você diz a ele que está procurando dinheiro para suborno. Você diz a ele que viu tudo e quer um pagamento para manter a boca fechada. Ele é ganancioso. Ele vai morder. E então você o leva para fora, Lorenzo disse, sua voz caindo para um registro perigoso.
E eu cuido do resto. 2 horas depois, Helena sentou no banco do passageiro de um Honda Civic discreto, um carro escolhido para se misturar. Lorenzo estava dirigindo, usando um boné de beisebol e uma jaqueta desbotada, parecendo nada com o amanhecer da família Moretti. Eles estacionaram a 2 quadras do cofre de ferro. Era um edifício de tijolos discreto sob o barulho dos trilhos do metrô elevado. Aparelho auditivo, Lorenzo instruiu, entregando a ela um pequeno dispositivo de comunicação. Helena o colocou em sua orelha. Cheque. Eu estarei ouvindo. Se algo parecer errado, se ele tiver amigos, se ele te tocar, diga a palavra cheque, mate, e eu estarei entrando pela porta da frente com tudo que eu tenho. Helena olhou para ele. Para um impiedoso chefe do crime, ele era surpreendentemente protetor. Ou talvez ele só não quisesse perder sua testemunha estrela. Eu posso me cuidar, ela disse, verificando a Glock enfiada na parte de trás de sua cintura, escondida sob sua jaqueta jeans oversized. Eu sei que você pode, Lorenzo disse. Ele estendeu a mão, pairando sobre a dela por um segundo antes de puxar de volta. Apenas tenha cuidado, Helena. Ela saiu do carro e caminhou em direção ao edifício. O segurança era uma massa de músculo com uma expressão entediada. Senha, ele grunhiu. Veludo azul. Helena disse uma frase que Marco havia extraído de um dos associados de Paulo naquela manhã. O segurança la sentiu e abriu a pesada porta de aço. O interior do cofre de ferro era um assalto sensorial. Fumaça pairava baixo no ar, misturando-se com o cheiro de cerveja barata e desespero. Máquinas caça-níqueis tilintavam nos cantos, mas a verdadeira ação estava nas mesas de pôquer no centro. Helena escaneou a sala, seu coração batendo contra suas costelas. Ela manteve a cabeça baixa, movendo-se pela multidão. Ela o avistou na cabine do canto de trás. Paulo, o geralmente impecável maître, parecia desgrenhado. Sua gravata estava solta, seus olhos varrendo a sala nervosamente. Ele estava discutindo com um homem de jaqueta de couro, gesticulando para uma mochila no chão. Helena respirou fundo. Ela tinha que canalizar a garota aterrorizada e gananciosa que Lorenzo pensava que ela era. Ela não podia mostrar o aço próximo aí. Ainda não. Ela se aproximou da mesa. Paulo, ela disse, sua voz tremendo na medida certa. Paulo girou. Seus olhos arregalaram-se de choque. Então estreitaram-se em suspeita. Ele acenou para o homem de jaqueta de couro ir embora. Helena, o que diabos você está fazendo aqui? Você deveria estar morta. Eu corri. Helena gaguejou. Eu vi o que aconteceu. Eu te vi sair da cozinha. Paulo levantou-se, agarrando seu braço e puxando-a para a cabine. Mantenha a voz baixa, garota estúpida. Eu quero dinheiro. Helena sibilou, puxando seu braço para trás. Eu sei que você armou para o Sr. Moretti. Eu te vi sinalizar o ajudante de garçom. Eu irei à polícia a menos que você me pague. Paulo riu um som cruel e úmido. Polícia? A polícia está na folha de pagamento de Ali, querida. Mas você tem coragem. Ele a olhou de cima a baixo, um brilho predatório em seus olhos. Quanto? 51, Helena disse. Dinheiro agora. Paulo sorriu presunçosamente. Eu não tenho esse tipo de dinheiro comigo, mas eu tenho no carro lá atrás. Venha comigo. Bingo. Certo, Helena disse. Paulo levantou-se pegando sua mochila. Ele colocou uma mão nas costas dela, guiando-a em direção à saída dos fundos. Helena sentiu sua pele arrepiar, mas ela suportou. Lorenzo, estamos nos movendo. Ela sussurrou mal audivelmente. Eu te vejo. A voz de Lorenzo estalou em seu ouvido. Eu estou na saída dos fundos. Espere até você estar lá fora. Eles empurraram através da saída de incêndio traseira para um estreito beco cheio de lixo. A chuva tinha começado novamente, uma garoa fria que lustrou as pedras. Onde está o carro? Helena perguntou, parando no meio do beco. Paulo parou também. Ele largou a mochila.
Ele não estava alcançando as chaves. Ele estava alcançando seu casaco. Não há carro, Helena. Paulo zombou. Você realmente pensou que podia me chantagear? Você é apenas uma ponta solta. Ele puxou um revólver. Solte isso, Paulo. A voz de Lorenzo ecoou das sombras. Lorenzo saiu de trás de uma lixeira, sua arma nivelada no peito de Paulo. Marco apareceu na escada de incêndio acima, um rifle apontado para o traidor. Paulo congelou. Seu rosto ficou pálido. Chefe, espere. Eu posso explicar. Você me vendeu para os irlandeses. Lorenzo caminhou para a frente, a chuva encharcando suas roupas. Por quê? Dinheiro, poder por sobrevivência. Paulo gritou, recuando. Você não entende, Enzo. Não são apenas os irlandeses. Ali é apenas um peão. Eles estão vindo para todos. Quem está vindo? Lorenzo exigiu, dando um passo à frente. De repente, a porta dos fundos do clube abriu-se novamente. O homem de jaqueta de couro, aquele com quem Paulo estava discutindo, saiu. Mas ele não estava sozinho. 3 outros homens com submetralhadoras saíram atrás dele. Emboscada! Marco gritou de cima e abrindo fogo. O caos irrompeu. Balas faiscaram contra as paredes de tijolos. Lorenzo mergulhou atrás de uma pilha de paletes, puxando Helena com ele. Paulo correu em direção aos atiradores, gritando: Me ajudem! Eles me encontraram! Mas os recém-chegados não ajudaram Paulo. O homem de jaqueta de couro levantou sua arma e disparou uma rajada nas costas de Paulo. O traidor desabou no chão molhado, silenciado antes que pudesse revelar a verdade. Eles estão limpando a casa, Lorenzo gritou, retornando o fogo. Helena, fique abaixada. Mas o ângulo era ruim. Os atiradores estavam avançando, encurralando Lorenzo e Helena atrás dos paletes. Marco estava suprimido por fogo pesado da porta. Um dos atiradores começou a flanqueá-los, movendo-se ao longo da parede para ter um tiro claro no lado exposto de Lorenzo. Lorenzo não o viu. Ele estava focado no grupo principal. Helena o viu. Limpa a garganta. O velho instinto assumiu. A garçonete tremendo desapareceu. Em seu lugar estava a garota que passara sua infância desmontando a AK-47, vendada no estudo de seu avô. Helena sacou a Glock 43 de sua cintura. Ela não hesitou. Ela não fechou os olhos. Ela rolou para fora de trás da cobertura, assumindo uma postura Weaver perfeita. Pop, pop, 2 tiros, centro de massa. O atirador flanqueador caiu instantaneamente, sua arma tilintando no chão. Lorenzo virou a cabeça, o choque registrando em seu rosto, mesmo no calor da batalha. Ele olhou para o atirador morto, então para Helena. Ela não estava tremendo. Ela estava procurando o próximo alvo, seu dedo indexado ao longo do ferrolho, sua respiração controlada. Cubra-me! Ela gritou para Lorenzo um comando, não um apelo. Lorenzo piscou, então sorriu ferozmente. Cobrindo! Ele disparou fogo supressivo, forçando os atiradores restantes de volta para o clube. Marco aproveitou a oportunidade para jogar uma granada de flashbang da escada de incêndio. Bum! Luz branca preencheu o beco. Mover. Lorenzo agarrou a mão de Helena e eles correram pelo beco em direção ao Honda Civic. Eles mergulharam no carro, Lorenzo engatando a marcha a ré e arrancando justamente quando balas estilhaçaram o para-brisa traseiro. Eles aceleraram, pneus cantando, deixando a carnificina para trás. Lorenzo dirigiu por 3 quarteirões em silêncio, seus nós dos dedos brancos no volante. Finalmente, ele encostou o carro em uma rua lateral tranquila e desligou o motor. Ele se virou para olhar para ela. A adrenalina estava diminuindo, deixando um silêncio pesado e perigoso no pequeno carro. Quem é você? Lorenzo perguntou, sua voz baixa e intensa. E não me diga que você aprendeu isso em um livro. Você deu 2 tiros em um alvo em movimento a 20 jardas com uma pistola compacta. Isso é de nível militar. Isso é de nível de assassino de aluguel. Helena olhou para a frente, seu peito ofegante. Ela sabia que tinha estragado tudo. Ela tinha revelado sua mão.
Eu te disse, ela disse suavemente. Eu tinha que sobreviver. Quem te treinou, Helena? Lorenzo estendeu a mão, agarrando seu queixo e forçando-a a olhá-lo. Quem é você realmente? Isso importa? Ela sussurrou, olhando para seus olhos cinza tempestade. Eu acabei de salvar sua vida novamente. Lorenzo a encarou, a suspeita lutando com uma inegável atração magnética. O cheiro de chuva, pólvora e seu perfume preencheu o carro. Importa, ele disse suavemente, porque se você não é quem você diz ser, eu tenho que te matar. E agora, essa é a última coisa que eu quero fazer. Ele se inclinou, a distância entre eles diminuindo a nada. Era um momento equilibrando-se na borda de uma faca violência ou paixão. Helena não se afastou. Ela estava aterrorizada com ele. Limpa-lhe a garganta. E ainda assim no caos, ele era a única coisa sólida em seu mundo. Então não pergunte, ela respirou. Lorenzo hesitou. Então ele praguejou suavemente em italiano e recuou, ligando o carro. Precisamos ir, ele disse, sua voz áspera. Paulo está morto. Mas ele disse algo antes de morrer. O sindicato. Temos um problema maior do que há ali. Enquanto o carro se misturava de volta ao tráfego, Helena olhou pela janela, sua mão tremendo agora que o perigo tinha passado. Ela tinha ganhado algum tempo. Limpa a garganta. Mas as perguntas não parariam, e quanto mais perto ela chegava de Lorenzo, mais difícil seria manter o fantasma de Dom Salvo no túmulo. A viagem de volta para a Millennium Spire foi um borrão de luzes neon e silêncio pesado. Quando eles chegaram, Marco estava esperando, parecendo sombrio. Ele tinha uma bandagem enrolada em seu antebraço. Um arranhão da briga no beco. Chefe, Marco disse enquanto eles saíam do elevador. Temos um problema. Nós recuperamos o telefone de Paulo antes de partirmos. Ele está criptografado, mas a última mensagem que ele recebeu não foi de O'Malley. Foi de um número rastreado para uma empresa de fachada em Zurique. Lorenzo caminhou até o bar e serviu 2 bebidas fortes. Ele entregou uma para Helena sem perguntar. Suas mãos ainda estavam firmes, mas seus olhos estavam assombrados. Ele a observou por um momento, tentando reconciliar a garçonete que derramou vinho com a mulher que executou um flanqueador em um beco de rainha. Zurique, Lorenzo ponderou, tomando um gole de uísque. Isso é terreno neutro. Banqueiros, consultores. A mensagem, Marco continuou, era um conjunto de coordenadas e 1 hora esta noite, meia-noite no Brooklyn, Navy Yard, Doca Seca 4. Os olhos de Lorenzo se estreitaram. Isso está abandonado. Costumava ser um ponto de entrega para a máfia russa, mas eles desocuparam anos atrás. É uma reunião, Helena disse, falando do sofá onde ela tinha desabado. Paulo estava tentando comprar sua saída. Ele estava vendendo algo. Lorenzo olhou para ela. O que um maître poderia ter que valesse a pena comprar? Informações, Helena disse. Ele ouviu tudo. Cada conversa na mesa 4, cada acordo que você fez, cada fraqueza em sua organização. Lorenzo bateu seu copo. Ele estava vendendo as chaves para o reino. Se há uma reunião esta noite, Marco disse, precisamos estar lá. Mas é uma armadilha. Tem que ser. É definitivamente uma armadilha, Lorenzo concordou. Mas vamos de qualquer maneira, porque quem está do outro lado dessa reunião é quem está puxando as cordas. Ali é apenas o martelo. Eu quero a mão que o segura. Ele virou limpa a garganta para Helena. Você fica aqui? Não, Helena disse levantando-se. O uísque queimou sua garganta, mas lhe deu coragem. Eu estou indo. Absolutamente não, Lorenzo retrucou. Você abusou da sorte no beco. Eu não vou te levar para uma potencial caixa de extermínio. Você precisa de mim, Helena argumentou, caminhando em direção a ele. Limpa a garganta. Você mesmo disse, eu noto coisas, eu vejo os detalhes que você perde. E ela pausou, jogando sua carta trunfo. Eu posso falar russo. Lorenzo congelou. Você fala russo? Minha mãe era ucraniana.
Ela mentiu suavemente. Era uma meia-verdade. Sua avó era, e a família Ross insistia em educação multilingüe para todos os seus filhos. Se os russos estão envolvidos, ou se este contato de Zurique usa intermediários, você precisa de um tradutor que não seja um de seus homens, alguém que eles não suspeitarão. Lorenzo estudou o rosto dela, procurando por uma rachadura em sua armadura. Italiano, inglês e russo. Você é uma mulher de muitos talentos, Helena Rossi. Eu sou uma sobrevivente, ela disse. Deixe-me ajudá-lo a terminar isso. Então eu pego meu irmão e eu desapareço. Lorenzo não gostou. Seu instinto lhe disse para trancá-la na sala do pânico. Mas sua mente tática sabia que ela estava certa. Se eles estavam entrando em uma negociação, um tradutor era uma cobertura válida. Certo, ele disse, mas você usa um microfone e você usa um colete. Se o tiroteio começar, você se abaixa e não se move. Sem heroísmo desta vez. O Brooklyn Navy Yard era um cemitério de indústria. Guindastes enferrujados pairavam como gigantes esqueléticos contra o céu noturno nublado. O ar cheirava a água salgada e metal em decomposição. O comboio de Lorenzo, 3 SUVs pretos, parou no perímetro. Eles procederam a pé, movendo-se silenciosamente pelas sombras dos armazéns. Lorenzo, Marco e Helena moveram-se em direção à doca seca 4. Helena estava vestida com calças táticas pretas e uma gola alta, um colete de Kevlar apertado contra o peito. Ela sentia como se estivesse de volta aos exercícios de treinamento de seu pai, movendo-se no escuro, observando as linhas de visão. Na beira da doca, uma única limusine preta estava estacionada sob o brilho amarelo de um holofote. 2 homens em ternos cinzentos estavam junto ao capô. Eles não pareciam bandidos de rua. Eles pareciam empreiteiros militares. Precisos, disciplinados, mercenários. Lorenzo sussurrou. De alto nível. Ele sinalizou para Marco manter a posição com a equipe de atiradores. Helena comigo. Eles saíram para a luz. O vento do East River era cortante. Os 2 homens os observaram se aproximar. Eles não pegaram em armas. Sr. Moretti, um dos homens disse. Seu sotaque era forte, mas não era russo. Era outra coisa. Alemão austríaco, você está adiantado. Eu não gosto de manter segredos esperando, Lorenzo respondeu, sua voz calma. Onde está o comprador? A janela traseira da limusine desceu. Um rosto apareceu. Um homem mais velho, cabelo prateado, usando óculos. Ele parecia um professor universitário. Sr. Moretti, o homem disse suavemente, eu sou o contador. Eu represento o consórcio. O consórcio, Lorenzo repetiu. Nunca ouvi falar de vocês. Nós preferimos assim. O contador sorriu. Estamos interessados em estabilidade. Sua guerra com Ali é perturbadora para nossos interesses de transporte. Nós contratamos Paulo para facilitar uma mudança na gestão, uma transição mais pacífica. Você quer dizer meu assassinato? Lorenzo disse. Negócios são negócios. O contador encolheu os ombros. Mas Paulo falhou. Iomali é um instrumento cego, então estou aqui para fazer uma contraproposta. Renda seus territórios no porto, e nós permitiremos que você se aposente vivo. Lorenzo riu. Era um som frio e aterrorizante que ecoou nos cascos de metal dos navios. Você acha que vou lhe dar minha cidade porque você pediu educadamente? Nós não estamos pedindo, o contador disse. Ele estalou os dedos. Das sombras do armazém atrás deles, uma dúzia de pontos de laser vermelhos apareceram no peito de Lorenzo. Atiradores, nós o temos em xeque-mate, Sr. Moretti, o contador disse. Assine os papéis de transferência ou você morre aqui. O coração de Helena parou. Havia muitos. Mesmo com a equipe de Marco, eles estavam em desvantagem. Ela olhou para o contador. Havia algo familiar nele. Limpa a garganta. Não seu rosto, mas um anel em seu dedo. Um anel de sinete de ouro com uma águia de 2 cabeças. Sua respiração falhou. Ela conhecia aquele brasão. Não era uma organização criminosa aleatória.
Era o Círculo de Ferro, um antigo rival da família Geneve. Foram eles que mataram seu tio, e ela conhecia o protocolo deles. Eles não vão atirar. Helena sussurrou para Lorenzo. Lorenzo manteve os olhos no contador. O quê? É uma tática de negociação, Helena murmurou, mal movendo os lábios. Os lasers são para show. Se eles quisessem você morto, você já estaria morto. Eles precisam de sua assinatura para legitimar a transferência do porto. Sem ela, os sindicatos não reconhecerão os novos proprietários. Lorenzo confiou nela. Naquele momento, cercado pela morte, ele decidiu apostar tudo na garçonete. Eu recuso, Lorenzo disse em voz alta. O sorriso do contador vacilou. Você escolhe a morte. Eu escolho a guerra, Lorenzo disse. Ele levantou a mão. Esse foi o sinal. A equipe de Marco, posicionada nos guindastes acima, abriu fogo, mas eles não atiraram nos mercenários. Eles atiraram nos holofotes. Crash! A doca mergulhou na escuridão. Mova-se! Lorenzo agarrou Helena e eles correram em direção a uma pilha de contêineres. Tiros eclodiram cegamente na escuridão. Os mercenários estavam gritando ordens, confusos com a perda repentina de visão. Lorenzo e Helena deslizaram para trás de um contêiner enferrujado. Lorenzo estava respirando pesadamente, uma energia selvagem irradiando dele. Você estava certa, ele sorriu no escuro. Eles hesitaram. Eles são burocratas com armas. Helena disse puxando sua Glock. Mas eles vão se reagrupar. Precisamos ir. Ainda não, Lorenzo disse. Eu quero o contador. Ele está em uma limusine blindada, Helena disse. Você não consegue pegá-lo. Observe-me. Lorenzo tirou uma pistola de sinalização de seu cinto. Ele não mirou na limusine. Ele mirou em um tambor de combustível sentado perto da beira da doca, bem ao lado de onde a limusine estava estacionada. Ele atirou. O sinalizador vermelho riscou pela escuridão. Ele atingiu o tambor. Cabum! Uma enorme bola de fogo iluminou a noite. A força da explosão virou a pesada limusine de lado como um brinquedo. Agora vamos! Lorenzo gritou. Eles correram de volta para o perímetro, a equipe de Marco fornecendo fogo de cobertura, enquanto os mercenários se esforçavam para tirar seu chefe dos escombros em chamas. Eles alcançaram os SUVs e entraram. Enquanto eles aceleravam, olhando para trás para o inferno refletindo no rio, Lorenzo começou a rir. Era a risada de um homem que havia enganado o ceifador. Ele se virou para Helena, agarrando seu rosto com as duas mãos. Você é incrível, ele disse, a adrenalina colidindo com algo mais. Você os leu perfeitamente. Como você sabia sobre o requisito de assinatura? Helena congelou. A emoção da batalha escoou, substituída pelo frio pavor de seu segredo. Ela tinha escorregado novamente. Saber sobre leis sindicais e protocolos de aquisição de sindicatos não era algo que uma garçonete ou mesmo um soldado saberia. Esse era conhecimento de nível de chefe. Eu assisti a um documentário, ela disse fracamente. Lorenzo a encarou. A risada morreu em sua garganta. Seus polegares traçaram suas maçãs do rosto. Ele olhou profundamente em seus olhos, e desta vez Helena viu as peças se encaixando em sua mente. As habilidades de combate, a consciência tática, o conhecimento dos códigos do submundo. Pare de mentir para mim. Lorenzo sussurrou, seu rosto a centímetros do dela. Eu sei que você não é Helena a garçonete. Eu não sei quem você é ainda. Mas eu vou descobrir. Ele se inclinou mais perto, seus lábios roçando os dela. Não foi um beijo, mas uma promessa. E quando eu o fizer, espero, para seu próprio bem, que você não seja minha inimiga. Ele se afastou, deixando-a sem fôlego e aterrorizada. Helena olhou para suas mãos. Elas estavam manchadas de fuligem e graxa. Ela o tinha salvado, e ao fazer isso, ela tinha se condenado. Lorenzo pegou seu telefone. Marco, ele disse na linha, coloque o investigador particular de volta na linha. Eu quero uma investigação aprofundada na família Rossi.
Volte 50 anos. Procure por conexões com a Sicília. Procure por conexões com os Genovesa. O sangue de Helena gelou. Ele estava procurando no lugar certo. O carro acelerou na noite, levando-os para longe do fogo, mas dirigindo-os direto para uma verdade que queimaria tudo. O silêncio na cobertura era sufocante. Lorenzo emergiu de seu estudo particular, uma pasta de arquivo em sua mão e um olhar de fria traição em seus olhos. Ele jogou o arquivo na mesa de centro. Fotografias se espalharam, uma velha foto em preto e branco de um chefe da máfia, uma certidão de nascimento e uma foto de vigilância de uma jovem garota em um funeral da máfia. Eu perguntei quem você era, Lorenzo disse, sua voz mortalmente quieta. Você disse uma sobrevivente. Você omitiu a parte sobre ser da realeza. Ele apontou para a foto do velho. Limpa a garganta. Donalvo Genovese, o homem que tentou apagar minha família do mapa. Você é a neta dele. Você é a inimiga. Helena se levantou, seu coração batendo. Eu não sou meu avô. Eu fugi daquela vida 10 anos atrás. Eu limpei meu nome para manter meu irmão seguro de pessoas como você. Ou talvez você estivesse esperando. Lorenzo rebateu, dando um passo mais perto, escondida à vista de todos, esperando o momento perfeito para terminar o que Dom Salvo começou. Ele sacou sua arma, segurando-a ao lado. Me dê uma razão pela qual eu não deveria colocar uma bala em você agora mesmo. Você é um lobo em minha casa. Eu salvei sua vida, Helena gritou, lágrimas de frustração ardendo em seus olhos. 3 vezes. Se eu quisesse você morta, eu teria deixado ali atirar em você. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância até ficar peito a peito com ele. Limpa a garganta. Ela pegou a mão dele, a que segurava a arma, e a levantou até o cano frio pressionar sua testa. Se você acha que sou a inimiga, ela sussurrou, olhando diretamente para seus olhos cinza tempestade. Então puxe o gatilho. Faça isso. Termine a guerra. Lorenzo congelou. Ele a encarou, seu dedo repousando no guardamato. Ele procurou por engano, mas encontrou apenas o mesmo aço que via no espelho. Ele percebeu que a mulher que havia lutado lado a lado com ele no beco não era uma espiã. Ela era sua igual. Com um rosnado de frustração, ele abaixou a arma e aguardou. Ele agarrou a parte de trás de seu pescoço e a puxou para um beijo contundente e desesperado. Não foi gentil. Foi uma colisão de 2 mundos violentos, encontrando uma trégua. O momento foi quebrado pelo toque estridente do telefone via satélite de Lorenzo. Ele atendeu, seu rosto perdendo a cor. Quando? Ele exigiu. Ele ouviu por um segundo, então desligou, olhando para Helena com puro medo. O contador, Lorenzo disse oco. A reunião no Navy Yard foi uma distração. Eles encontraram a propriedade nos Hamptons. Eles violaram o perímetro. Minha mãe e Léo estão presos na sala do pânico. Helena sentiu uma calma fria e mortal envolvê-la. A garçonete desapareceu. A irmã assustada desapareceu. Em seu lugar, a linhagem Geneve retornou. Ela caminhou até a bolsa tática na mesa e tirou um rifle AR-15. Ela verificou a câmara, o claque-claque metálico ecoando na sala silenciosa. Limpa a garganta. Pegue o helicóptero. Ela comandou sua voz, possuindo uma autoridade que fez Lorenzo se endireitar. Marco! Lorenzo gritou, correndo para a porta. Prepare a aeronave. Partimos em 2 minutos. Helena jogou o rifle sobre o ombro, seus olhos escuros e vazios de misericórdia. Eles cometeram um erro, Lorenzo. Que erro! Eles tocaram em minha família, ela disse, e por isso eu destruirei o mundo deles. O voo para os Hamptons foi um borrão de pavor. Abaixo deles, a extensa propriedade Moretti era um inferno, chamas lambendo o telhado da casa principal, enquanto traçadoras zuniam pela escuridão como vespas raivosas. Coloque-nos no gramado, Lorenzo ordenou. Enquanto o helicóptero pousava, Helena e Lorenzo saltaram para o caos. Balas mastigaram o gramado ao redor deles.
Eles estão violando a sala do pânico. Lorenzo rugiu, atirando nos mercenários, suprimindo a ala oeste. Helena escaneou o campo de batalha. Ela o avistou imediatamente, o contador de pé ao lado da casa da piscina, dirigindo suas tropas com segurança via um tablet. Ele era a cabeça. Corte-a e o corpo morre. Cubra-me! Helena gritou. Ela correu em direção à casa da piscina, ignorando o calor. Avistando uma linha de gás perto do aquecedor da piscina, ela disparou 2 tiros. O primeiro perfurou o cano. O segundo incendiou o gás. Whoosh! Uma parede de fogo irrompeu, separando o contador de seus guarda-costas. Helena saltou através das chamas, derrubando o contador e pressionando sua arma contra o queixo dele. Chame-os de volta! Ela gritou. Mate-me e um homem morto que triplica o pagamento deles. O contador zombou, sangue escorrendo de sua testa. Eles vão matar todos. Helena guardou sua arma e puxou uma faca de combate serrilhada de sua bota. Ela jogou sua carta final. Então eu invoco o código de Justiniano. Helena Geneves, eu desafio sua reivindicação a este território. Combate singular. O contador congelou. Era uma antiga lei do sindicato que não era usada há décadas, mas ele não podia recusar um herdeiro de sangue. Aceito, ele disse, puxando uma lâmina carbide curvada. Os mercenários cessaram o fogo. O gramado ficou em silêncio. O contador atacou primeiro, sua lâmina cortando a clavícula de Helena. Ela rangeu os dentes, avançando em sua guarda em vez de recuar. Enquanto ele avançava novamente, ela prendeu seu pulso, girou-o e enfiou sua faca profundamente na artéria do ombro dele. O contador caiu. O duelo acabou. O contrato é nulo. Helena gritou para os mercenários. Sem líder e derrotados pelo código, os soldados se dispersaram na noite. Momentos depois, a porta da sala do pânico abriu-se. Um aterrorizado Léo correu para fora, seguido pela mãe de Lorenzo. Helena caiu de joelhos, abraçando seu irmão com força. Lágrimas finalmente lavando a fuligem de seu rosto. Lorenzo os observou, percebendo que a mulher que havia salvado sua vida tinha acabado de salvar sua alma. 1 ano depois, Veno e Veritas estava mais opulento do que nunca. Os buracos de bala tinham ido embora, substituídos por seda e ouro. Lorenzo Moretti sentou na mesa 4, mas ele não estava sozinho. Helena sentou ao lado dele vestindo seda esmeralda e um anel de diamante que pegava a luz. Ela não era mais a garçonete servindo o vinho. Limpa a garganta. Ela era a parceira governando o império. Os capitães das 5 famílias levantaram seus copos. A união das linhagens Moretti e Geneves tinha trazido uma era de paz sem precedentes. Ao futuro, Helena disse, sua voz comandando a sala. A rainha, Lorenzo sussurrou, beijando a mão dela. Helena sorriu, tomou um gole do Barolo Vintage e colocou seu copo. Ela pegou seu garfo de prata e o colocou em seu guardanapo perfeitamente paralelo à faca. Tudo está bem, e essa, meus amigos, é a história de como uma única colocação de garfo mudou o submundo para sempre. Helena provou que às vezes a arma mais poderosa não é uma arma, é inteligência, lealdade e a coragem de agir quando todo mundo congela. Ela passou de servir o vinho para governar a mesa, lembrando a todos nós que somos mais do que os rótulos que as pessoas nos colocam. Se você gostou deste romance de máfia cheio de reviravoltas, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder uma história. Se você estivesse nos sapatos de Helena no restaurante, você teria dado o sinal ou você teria corrido para a saída? Deixe-me saber sua resposta nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.